A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos concede e podermos nos reunir em torno da Sua palavra. Dou graças a Deus pelo privilégio que me concede e poder estar aqui para fazer o comentário de mais uma das nossas lições aí da CPAD, dessa feita a lição de número 6, dessa edição especial aí do terceiro trimestre de 2020, lições de jovens e adultos. E a lição de hoje ela nos traz como título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Por que essa lição é importante? Ela é importante porque se nós formos observar dentro de um contexto do Antigo Testamento, época na qual, nesse período histórico, onde as cidades elas eram protegidas por muros, as cidades elas tinham os muros como a sua fortificação. Uma cidade sem muro era uma cidade que estaria à mercê dos inimigos, sem nenhuma proteção, portanto, uma cidade não fortalecida, e o muro, dentro desse contexto, ele era fundamental para qualquer cidade. E Jerusalém estava com seus muros fendidos, estava desprotegida, à mercê de qualquer invasão, de qualquer inimigo. A reconstrução dos muros, Deus levantar aqui Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, era sinal exatamente de fortalecer a cidade, de tornar a cidade protegida, guardada. E nós podemos transpor para o mundo espiritual que nós precisamos estar com os nossos muros totalmente fortalecidos, que toda brecha ela seja tapada para que nós não estejamos vulneráveis à ação do inimigo. Então Deus levanta aqui Neemias para poder reconstruir os muros de Jerusalém. E isso tem uma simbologia espiritual muito forte, porque quando Deus levanta esse ungido, este homem, para poder estar realizando esta obra, Deus estava também ali reconstruindo a vida de Jerusalém. Deus estava ali reconstruindo a vida espiritual também daquele povo, nessa ação de reconstrução dos muros dessa cidade. A leitura aí da lição nos apresenta o texto áureo da seguinte maneira: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarão salvação e às tuas portas louvor. Aqui é claro, é um texto escatológico, uma promessa falando de uma restauração permanente de Jerusalém. Aqui profecia do profeta Isaías, capítulo 60, verso 18, falando que jamais se ouviria de violência na terra de Jerusalém, em Israel, nem de desolação ou destruição, mas os teus termos e aos seus muros chamariam muros de salvação, e às tuas portas muros de louvor. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. É muito importante, por quê? Porque Neemias ele enfrentou obstáculos quando da reconstrução ali dos muros de Jerusalém. Porém, havia um despertamento ali no coração de Neemias, como também no coração do povo. E eles, tomados por esse despertamento, eles enfrentaram toda a oposição do inimigo. E é necessário que nós entendamos que quando nós estamos despertados para a obra de Deus, despertados para fazer a vontade de Deus, os inimigos certamente se levantarão, mas esse despertamento espiritual, ele nos dará a condição de vencermos todo obstáculo, tudo aquilo que vier, porventura, tentar impedir a nossa marcha para realizarmos a vontade do Senhor. A leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, no capítulo de número 1, o verso 1 ao 4, e também no capítulo 2, verso 1 até o verso de número 9. Aí no primeiro capítulo de Neemias, o verso 1 ao 4, nos diz o seguinte: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quileu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. Verso 3. E disseram-me: os restantes não foram levados para o cativeiro. Lá, na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo.
E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui é interessante esse episódio porque quando Neemias ele é informado sobre a situação em que se encontrava Jerusalém, quando Anani veio ali visitar um de seus irmãos, veio visitar ali a Neemias, e ele conta a situação em que estava Jerusalém e aqueles que não foram levados para o cativeiro. E ele começa a retratar exatamente que esse restante que ficaram ali em Jerusalém, eles estavam em grande miséria, em desprezo, numa pobreza muito grande. E os muros de Jerusalém estavam fendidos e as suas portas estavam queimadas a fogo, ou seja, como uma cidade abandonada, uma cidade totalmente vulnerável. E Neemias, diante desse relato, a Bíblia nos apresenta aqui o texto que nós lemos, que Neemias ele se comove muito. Ele então chora, ele vai levantar um grande pranto, um grande lamento pela situação em que encontrava seus irmãos e a cidade de Jerusalém, e ele vai então buscar o Senhor em jejum, em oração, para que Deus pudesse ter misericórdia, Deus pudesse reverter a situação do seu povo e da sua santa cidade. Aí no capítulo 2 é interessante que Neemias, depois de ter chorado, o seu semblante agora já não era mais o mesmo devido à situação em que o seu povo encontrava. Deus ele age de uma maneira poderosa, fazendo com que os meios fossem providenciados para que Neemias pudesse ser esse baluarte de Deus, usado por Deus para a reconstrução ali dos muros, das portas de Jerusalém, e também para a restauração da situação do seu povo, que se encontrava ali em estado de miséria. Aí no capítulo 2, o verso 1 ao 9, nos apresenta o seguinte: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no 20º do rei Artaxerxes, que estava posto diante dele, o vinho diante do rei, uma vez que Neemias era copeiro do rei, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Então, Neemias tinha que entrar diante do rei, Artaxerxes, tinha que entrar ali para servir o vinho ao rei, uma vez que ele era copeiro do rei, e ele nunca havia estado tão triste, mesmo porque não poderia entrar triste diante do rei. Ele estava muito triste diante da presença do rei, quando ele pegou ali o cálice, o vinho, para poder oferecer ao rei. E o rei, então, é claro, notou a tristeza no olhar, na face de Neemias, e o rei então disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Nem isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, e de grande maneira. O verso 3, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo? Ele relata a situação do seu povo, da sua cidade. Ele aproveita esse momento e diz para o rei: como é que eu não poderia estar triste vendo o meu povo nessa situação, vendo a minha cidade nessa situação? Verso 4, e o rei me disse: que me pedes então agora? Então orei ao Deus dos céus. Na oportunidade, quando é dada a Neemias a oportunidade de fazer um pedido ao rei, é muito importante que Neemias ele ora a Deus para que Deus o oriente no seu pedido. Mesmo porque aquele rei estava sendo usado por Deus, e Neemias também seria um instrumento usado por Deus para a restauração dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Portanto, Neemias ele busca de Deus uma orientação, e o próprio ato de buscar a Deus já era uma direção divina na vida de Neemias. E aí o texto nos apresenta então que Neemias, no capítulo 4, final do versículo 4, então orei ao Deus dos céus. Verso 5, e disse. Então agora Neemias, depois de ter orado a Deus, ele então dirige-se ao rei e faz então a sua petição. No verso 5, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Verso 6. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E
aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo, dá um tempo para que Neemias possa cumprir então a sua missão. Disse mais ao rei, se ao rei, Neemias diz então mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, onde havia o alcance do domínio ali do rei, para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Verso 8. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me deem madeira, para cobrir as portas do paço da casa, e para um muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aí Neemias reconhece e retrata que era Deus quem estava dirigindo a sua vida, como também ali a atitude do rei. Segundo a boa mão de Deus que estava sobre mim. Então vinha aos governadores da além do rio e deles as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefe dos exércitos e cavaleiros. É importante nós observar que o rei, além de dar a permissão para Neemias voltar, ele dá as condições materiais, as condições objetivas para que Neemias pudesse realizar aquela obra. E ainda dá pessoas da sua confiança, do seu exército, para acompanhar a Neemias, para estar com Neemias, para se porventura algum inimigo viesse se levantasse como se levantou para atrapalhar aquela obra, Neemias tivesse proteção. Isso é muito importante, porque nós vimos aqui que Deus ele trabalha em prol do seu povo, e Deus ele usa de todos os meios para fazer os seus propósitos serem realizados, inclusive aqui usando o ímpio, para poder, no caso, realizar a vontade de Deus. Então é necessário que nós entendamos que quando nós somos chamados por Deus para um propósito, é necessário que nós consigamos perceber que Deus pode usar até o ímpio à nossa volta. Quantas das vezes Deus tem levantado pessoas para nos abençoar, para nos auxiliar, ou coloca pessoas no nosso caminho que são verdadeiros instrumentos de Deus para nos abençoar, para nos orientar, para que a bênção de Deus ela possa realizar na nossa vida. E às vezes nós não reconhecemos. Nós tomamos por uma coincidência, ou às vezes nós até rejeitamos a ajuda de alguém, porque não faz parte do nosso grupo, não faz parte do nosso meio, e muitas das vezes são pessoas que Deus tem levantado para nos abençoar. Nós vimos aqui que Deus, Neemias, ele jamais teria condição de realizar essa obra. O povo de Deus jamais teria a mínima condição de realizar esta obra. E Deus usa exatamente esse rei que é tocado no seu coração e dá todas as condições, a proteção, o financiamento, podemos dizer assim, para que essa obra ela fosse realizada. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nessa lição nós vamos exatamente estudar um pouco sobre Neemias como esse servo de Deus sendo usado para a reconstrução do muro, no caso ali de Jerusalém. Veremos que Neemias ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus como um líder para uma grande obra. Apesar de pequeno, Neemias foi escolhido para uma grande obra. Neemias, o que nós podemos ver aqui dentro desse contexto é que Neemias, ele era um homem íntegro, que ele dependia inteiramente de Deus, tanto é que ele se condoeu pelo seu povo, pela cidade, e ele orou a Deus quando dá oportunidade de poder conversar com o rei. Ele não pediu algo para si, ele pediu algo para o seu povo, para a sua cidade. Então Neemias era esse homem íntegro, que ele dependia inteiramente de Deus, da sua palavra, e além de trabalhar arduamente na construção dos muros, das portas de Jerusalém, ele teve que enfrentar inimigos externos, inimigos internos que se levantaram, homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores para tentarem impedir, atrapalhar a obra de Deus, para que aquele objetivo ele não fosse concluído. Então esses homens, esses inimigos, eles tentaram atrapalhar, impedir a reforma de Jerusalém. Porém, Neemias, ele não deixou se intimidar, ele não deixou se levar pelos inimigos, e ele levou à frente aquela grande obra, porque Deus estava com ele. Então, o que nós podemos ver nessa lição, e na introdução da lição, nos apresenta que nessa lição nós vamos
estudar então, como já falei, sobre a questão de como os muros de Jerusalém eles foram levantados, como Deus ele levantou o homem certo para executar a obra certa. O homem certo era Neemias para executar aquela obra que tinha que se realizar, e nos mostra exatamente essa lição que a obra de Deus, a qual pertence a Ele mesmo, Deus vai providenciar tudo, como um Deus providenciou tudo. Aquilo que era necessário, a autorização por parte do rei, o envio de Neemias, os recursos materiais para custear toda a construção, Deus fez isso para que a sua obra ela pudesse ser realizada, porque Deus ele é o dono da obra, e na verdade quem realiza a obra de Deus é o próprio Deus através dos seus instrumentos. Aqui tanto o rei, no caso aqui, quanto Neemias foram instrumentos de Deus, e o povo que estava com Neemias, que Neemias também é bom que se diga com muita clareza que Neemias não faria aquela obra sozinha. E aí serve para muitos que acham que pode, porque está na frente a liderança, que pode fazer a obra de Deus. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. É necessário que todos nós entendamos, e aqueles que exercem liderança, que eles sabem aproveitar bem os seus liderados, valorizar os seus liderados, porque ninguém faz a obra nenhuma se toca sozinha. Então nós vimos aqui que Deus usou o rei, Deus usou Neemias, Deus usou o povo, Deus usou homens para poder estarem ao lado de Neemias, para que aquela grande obra fosse realizada. Então, em última instância, quem realiza a obra de Deus é o próprio Deus, utilizando, capacitando pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico da lição nos apresenta: Deus responde às orações de Neemias. Primeiro subtópico: Deus enviou emissário a Neemias. Deus enviou emissário para informar a Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Essa pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Anani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro, como eles estavam em grande miséria, e a situação da cidade, os muros fendidos, as portas queimadas a fogo. Era o quê? Tudo isso, muro fendido, porta queimada, era um símbolo de decadência. Era o símbolo exatamente da miséria, do desprezo, em que os moradores, no caso, se encontravam, e a facilidade agora que os inimigos, no caso, os moradores agora eram vítimas fáceis, no caso, de ladrões, de assaltantes, de inimigos. Eles estavam, de fato, desprotegidos. Então, essa era a situação em que Neemias se encontrava, e agora o seu irmão vai informar para Neemias a situação em que o seu povo ali, ele se encontrava. E aí no subtópico 2, diante da informação dada por Anani, irmão de Neemias, nós vimos agora Neemias angustiado, ele jejua e ora. Isso aqui é muito interessante, que Neemias, diante daquela situação, ele vai jejuar e ele vai orar, colocar sua queixa diante do Senhor. E Deus despertou em Neemias, então, uma profunda angústia pela situação do seu povo, que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e orar. Eu acho isso aqui muito importante, por quê? Porque Neemias, ele, de fato, ele amava a Deus e amava o povo de Deus, e ele se angustiou. Ele se entristeceu diante da situação do seu povo. E ele vai colocar diante de Deus a sua tristeza, o seu lamento, pela situação em que encontrava a sua cidade e o seu povo. E eu acho isso importante porque, trazendo para a nossa atualidade, é necessário que cada um de nós, enquanto povo de Deus, enquanto membros da família de Deus, que nós possamos nos condoer pela situação daqueles que são os nossos irmãos. Quantas das vezes nós vimos, sejam grupos, enquanto denominações, enquanto igreja, sejam nossos irmãos individualmente, nós vimos à nossa volta pessoas que estão sofrendo, até mesmo fracassando, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Infelizmente, existe muito daqueles que se dizem cristãos, que se alegra com a queda do outro, que não sente a miséria, a tristeza do outro que está sofrendo. Então, Neemias aqui é um exemplo para nós, porque ele poderia muito bem se acomodar, ele estava ali no palácio do rei, era copeiro do rei, tinha uma vida muito boa, e ele poderia ignorar a situação dos seus irmãos que sofriam e da sua cidade. Ele podia ignorar: eu não moro mais lá, eu não tenho mais nenhuma pretensão em voltar para Jerusalém, então eu não vou me envolver com isso.
Mas o texto aqui que nós lemos nos apresenta que Neemias ele se condoeu, ele se entristeceu, foi jejuar, foi orar, lamentar pela situação em que estava a sua cidade. Então esse deve ser o posicionamento de cada um de nós em relação aos nossos irmãos. Aqueles que estão passando dificuldade, seja na vida espiritual, na vida material, na saúde, que nós possamos ter empatia, tomar a dor do outro, nos colocar no lugar do outro e levar diante de Deus o lamento do outro, a tristeza do outro. Que a tristeza do outro seja a nossa tristeza. Então eu acho muito importante a posição de Neemias, que Neemias, a despeito da posição social que ele ocupava, da posição financeira em que ele se ocupava, ele se pôs a jejuar, a orar, a angustiar-se profundamente, e a oração inicial de Neemias, que está registrada lá logo no início, no caso do livro de Neemias, no capítulo 1, ali o verso 5 a 11, exatamente iniciou num período de oração. Aqui ele começa a orar, e aí nos diz o texto que iniciou-se o seu período de oração no mês de Quisleu, que seria o mês de dezembro, e o Deus que ouve as orações fez a resposta chegar no mês de Nissan, que é no mês de março. Então aqui ele começa a orar em dezembro, aí dezembro, janeiro, fevereiro, março. Deus agora responde às orações de Neemias, a sua angústia, o seu rogo pela situação em que a sua cidade se encontrava. Aí o subtópico número 3 nos apresenta: Deus então responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias não tinha condição, o povo não tinha condição, mas em resposta à oração de Neemias, Deus vai exatamente despertar o rei para que o rei pudesse bancar, ter sob sua responsabilidade aquele empreendimento da restauração dos muros e das portas de Jerusalém. Neemias, nesse contexto, como nós já falamos, ele era o copeiro do rei, e aí certo dia, quando ele teve que se apresentar diante do rei, como nós falamos, ele estava muito triste, e interrogado pelo rei, interrogado acerca da sua tristeza, ele vai relatar exatamente a situação na qual o seu povo se encontrava e a sua cidade. E ali, por uma intervenção de Deus, o rei então, ele pergunta: o que eu posso fazer? O que tu me impedes agora? Aí Neemias vai orar a Deus, vai buscar a Deus, para que Deus possa orientá-lo no pedido que ele tinha que fazer ao rei. Então Neemias ele ora ao Deus dos céus para que pudesse responder ao rei dentro de uma direção divina. Isso aqui é muito importante. Neemias poderia precipitar dizendo: eu acho, Deus, faça isso, aquilo e aquilo outro. Não, mas Neemias ele pediu a Deus direção para que ele não pedisse nem a mais e nem a menos, mas que ele levasse a necessidade do povo até o rei e que ele fizesse isso na direção divina, para que de fato Deus estivesse ali honrando o seu povo. Então, em um momento, Neemias teve sua chamada para Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. E aí ele recebeu, no tempo certo, ele recebeu permissão para isso. Aí no subtópico 4 da lição nós temos: Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário, não só a ordem para ir, mas uma carta dando ordem para que o necessário, o que ele precisasse para reconstruir os muros, as portas de Jerusalém, que fosse dado a Neemias. Ele recebeu essa carta, essa ordem, podemos dizer assim, por parte do rei. Tudo isso segundo o que a boa mão de Deus que estava sobre a vida de Neemias. Então, mostrando que Deus, verdadeiramente Deus, é o Deus daquilo que é impossível aos nossos olhos. Aquilo que parece impossível para os nossos olhos, para Deus tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Deus trabalha por intermédio do seu povo para realizar as tarefas consideradas impossíveis para o homem. Então Deus faz o impossível. Ele costuma moldar pessoas, características, personalidade. Mudou Neemias, mudou o próprio rei. Experiências, Deus trabalha com experiências, em treinamento, de modo a preparar alguém para o ministério. Então Deus prepara as pessoas. Essas pessoas, elas costumam às vezes nem ter ideia do que Deus pode fazer por meio delas.
como era o caso de Neemias, mas Deus fez uma grande obra por intermédio de Neemias, preparou Neemias que ele pôde realizar uma das tarefas que pareciam impossíveis. E Deus sempre usou na Bíblia muitos outros episódios, homens que realizaram tarefas impossíveis, porque Deus estava com ele. Então Neemias era um homem comum, que estava numa posição especial. Ele estava, no caso, tinha uma condição, podemos dizer assim, social bem segura, era copeiro do rei. Mas Neemias, ele não tinha poder de fazer algo. Apesar da posição que ele exercia, ele não tinha poder. Apesar que Neemias possuía pouco poder, mas ele tinha uma grande influência. Não tinha poder nas mãos, mas era benquisto pelo rei. Então ele pôde ser usado por Deus, e Deus tocou o coração do rei por intermédio da pessoa de Neemias. Portanto, 70 anos antes, aqui é interessante o que a lição nos apresenta, que 70 anos antes, Zorobabel havia planejado a reconstrução do templo de Deus. 70 anos antes, 13 anos haviam se passado desde o retorno de Esdras a Jerusalém. Já havia se passado 13 anos, que havia, no caso, 13 anos havia se passado desde o retorno de Esdras a Jerusalém, que havia ajudado o povo em suas necessidades espirituais, quanto à questão da construção do templo. Agora Neemias era necessário. Do início ao fim, Neemias orou pedindo a ajuda de Deus. Ele nunca hesitou em pedir a Deus que se lembrasse dele, encerrando sua biografia com as seguintes palavras: lembra-te de mim, Deus, para o meu bem. Então nós vemos aqui Neemias se colocando diante do Senhor, buscando de Deus, no caso, a sua bênção. Então Neemias demonstrou, no caso, uma capacidade recebida por Deus em comum para a liderança. Os muros ao redor de Jerusalém, então eles foram reconstruídos em tempo recorde. Em tempo recorde, Neemias conseguiu liderar aquela obra a despeito da resistência, da imposição, do levante do inimigo, que os próprios inimigos que estavam ao redor, eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava sobre Neemias, que Deus estava naquela obra. Eles puderam reconhecer que aquilo ali, a mão de Deus estava sobre os judeus, e Deus estava usando Neemias. Isso tudo para mostrar que Deus, ele levanta pessoas, ele usa com poder, com graça, porque ele cuida dos seus, como ele cuida da sua obra. E na sequência nós temos o tópico 2 da lição, Neemias chega a Jerusalém, que está aí no capítulo 2, versos 7 a 11. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Isso aqui é muito interessante, que a primeira atitude, quando Neemias chega em Jerusalém, ele não chega já anunciando o que ele veio fazer, já fazendo zoada, não. E ele é muito interessante porque Neemias ele faz um levantamento da real situação dos muros. Só que eu acho muito interessante, por quê? Porque ninguém pode tocar uma obra sem, de fato, conhecer de perto a necessidade daquela obra. Neemias, ele procurou estudar, analisar, fazer um levantamento do que realmente deveria ser feito em Jerusalém. O que deveria ser feito em relação aos muros, às portas, qual era, de fato, a necessidade, qual era a condição real da cidade e o que de fato precisava fazer. Isso é importante por quê? Porque é necessário que nós entendamos que para nós reconstruir a nossa vida, os nossos muros espirituais, é necessário que nós entendamos a real situação em que nós estamos. Quantas das vezes nós, de maneira aleatória, nós queremos tomar atitudes para fazer algo em prol da obra de Deus, em prol da nossa vida, mas nós não paramos para analisar quais são as nossas reais necessidades, quais são as nossas prioridades. Muitas das vezes nós estamos fazendo como aquelas pessoas que vão cuidar daquilo que é menos importante. É como se alguém fosse cuidar em arrumar os pratos na mesa, mas não cuidar de fazer a comida para colocar nos pratos. Os pratos são importantes, sim, mas a comida, o alimento para pôr no prato é mais importante do que os próprios pratos. Então, no sentido metafórico, é claro que eu estou falando, é necessário que nós entendamos quais são as nossas reais necessidades para que nós possamos fazer a abordagem correta e atacar as nossas verdadeiras necessidades.
Então Neemias ele teve esse cuidado. Ao chegar em Jerusalém, ele faz um levantamento da real situação dos muros de Jerusalém. Ele saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer nada a ninguém, qual era o seu objetivo em Jerusalém. Ele chega, não diz para quem chegou, e ele vai fazer uma análise da situação, no caso de Jerusalém. Subtópico 2. Neemias então declara sua intenção de reedificar os muros. Agora sim, ele declara o que ele veio fazer. Tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra a juntos edificarem os muros. Neemias faz aquela convocação a todos para edificar os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, em vergonha, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Aí Neemias declara todo o seu projeto, como Deus estava com ele, como o rei estava com ele, e ele declara todo o seu projeto, todo o seu intento quanto à reedificação dos muros de Jerusalém. Então disseram todos, aí todos foram convencidos, envolvidos naquele projeto. Levantemos-nos e edifiquemos. E esforçaram as mãos para o bem, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui Deus dando uma estratégia, dando sabedoria a Neemias e tocando no coração daquelas lideranças, daqueles nobres e do povo de modo geral, a fim de que aquela obra ela pudesse ser realizada. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa aqui interessante aqui, o subsídio da lição do mestre coloca aqui no subsídio bíblico-teológico que embora Neemias tivesse chegado como governador naquela localidade, com plena autoridade de todo o Império Persa, ele não fez nada durante 3 dias e nem contou a ninguém os planos que Deus lhe confiara. Muito importante. Que Neemias poderia chegar, não, aqui eu sou a autoridade aqui, eu tenho a autoridade da parte do rei, sou o governador e eu vou fazer isso e aquilo outro, não. Neemias ele teve sabedoria, ele teve uma direção divina, porque ele chegou, não contou nada durante 3 dias, analisou a situação, para depois, com sabedoria, ele mostrar não pelo seu poder, mas como um Deus estava com ele, como ele tinha o apoio do rei, e como era importante que todos fossem envolvidos na reconstrução ali dos muros de Jerusalém. Sem dúvida, ele, Neemias, estava esperando em Deus. Ao invés de precipitar-se, confiando na sua própria capacidade, passou então a fazer uma inspeção cautelosa e cuidadosa dos danos causados nos muros pelos samaritanos e passou a calcular então as despesas necessárias. É muito importante observar que em vez de criticar os judeus pelos seus problemas e tristeza, ele queria ver esses problemas como eles viam. Aqui é muito interessante porque Neemias ele não chega criticando, culpando os judeus pelos seus problemas, mas ele procurou analisar os problemas para enxergar a situação, se colocando no lugar do povo. É aí o verdadeiro sentido da empatia. Ele queria ver os problemas, sentir como o povo sentia. Daí ele não falar nada, nada fala. Enquanto não compreender essa situação, segundo a sua perspectiva, sentindo o que ele sentia. Então, depois de Neemias estudar a situação, ele percebe o opróbrio, a vergonha que aquele povo estava, toma para si essa vergonha e convoca o povo, convoca os príncipes, os nobres, para tomarem, vestirem a camisa, para poderem lutar e para reedificar e somarem força para reverter aquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o terceiro tópico nos apresenta, Neemias inicia o levantamento dos muros. Primeiro subtópico, o plano de Neemias, que está no capítulo 3. Neemias dividiu a tarefa de reconstrução em parte. Então, ele dividiu a construção em partes, tendo cada uma porta. Cada parte, no caso, tinha uma porta, foi dividido o trabalho em parte, em grupos de pessoas para fazerem aquela obra. Simultaneamente, lado a lado, havia pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Então dividiu ao longo da extensão do muro, lado a lado, formou grupos de tarefas, no caso, para poder realizar aquela obra. Muitas delas, no caso, aí,
Ao longo, no caso, de toda a sua extensão, muitas delas foi edificado pedaço por pedaço, isso aqui é muito interessante. Simultaneamente, lado a lado, havia pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente da sua própria casa. Muitas delas edificavam o muro que ficava em frente à sua própria residência. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material. Ele, na verdade, foi um grande mestre de obra, um grande administrador à frente daquela obra. Então, dividiu os grupos de trabalho. O coração do povo, então, se inclinou para trabalhar e logo já era possível notar que os muros cresciam. As rupturas começavam a ser tapadas e aquela obra estava avançando, porque houve unidade, houve união. Todos se juntaram, todos tomaram para si a responsabilidade daquele grande empreendimento e Deus estava com eles. O tópico 2, subtópico 2 aí do tópico 3, a tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Aqui o comentarista ele faz esse link que eu acho bem interessante, que mostra que a tática desse multirão, da maneira como Neemias utilizou para poder construir, em dividir o povo, colocar cada grupo de trabalho no seu lugar e dando as condições necessárias para cada um, dessa mesma forma deve ser utilizado para a evangelização, ou seja, as igrejas deveriam tomar essa mesma tática. Então Neemias tinha um plano que aproveitou todos os que quisessem trabalhar, designando cada um a sua função. Ou seja, Neemias ele soube utilizar bem o povo, colocando cada um numa função adequada, um carregando entulho, outro fazendo, quem sabe, massa, cada um num canto, um guardando um lado da cidade. O certo é que todos foram, os que queriam trabalhar, foram bem aproveitados para a construção daquela obra. Quantas das vezes nós sabemos, trazendo para um contexto, igrejas que têm um número grande de pessoas, mas que muitas das vezes elas não são aproveitadas para trabalhar na igreja. E muitas das vezes, infelizmente, algumas não são aproveitadas, até mesmo porque a própria liderança ela quer centralizar o poder em si mesma. E às vezes tem até medo de que se revele alguém com potencial e ela acha que é uma ameaça à sua própria posição, à sua liderança. Porém, um verdadeiro líder, como nós podemos ver aqui no exemplo de Neemias, é aquele que sabe aproveitar bem os seus liderados, dá a eles a oportunidade de trabalhar e que constrói em conjunto. Que não se sente ameaçado pelo outro, mas pelo contrário, que tem orgulho em saber que ele lidera pessoas capacitadas para fazer determinada obra. Então isso deveria ser um exemplo para as igrejas, para a liderança, em saber aproveitar bem aqueles que são potenciais para o reino de Deus. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Então, da mesma forma como o povo ali agora estava alegre, porque estava reconstruindo os muros daquela cidade, o povo de Deus, aqueles que de fato estão engajados na obra de Deus e que têm oportunidade de serem úteis, de serem usados por Deus, eles também sentem alegres, sentem alegria no coração em saberem que podem dar a sua contribuição para o reino de Deus. Subtópico 3. A união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para realizar aquela grande obra estava ameaçada. Por quê? Porque surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Então ali surgiu um problema em relação à situação dos pobres em relação aos ricos, a situação financeira econômica que eles se encontravam. E Neemias exatamente tomou conhecimento daquele problema e de maneira sábia, Neemias propôs a resolução daquele problema e aquela obra prosseguiu. Esse problema eu não vou entrar aqui em detalhe, porque na lição de número 8 ele vai estar sendo abordado, esse problema pontual entre pobres e ricos, mas Neemias também cuidou desse lado. Ele não apenas viu o lado da construção e construiu um muro, ele viu a realidade financeira, econômica, a disparidade que havia entre pobre e rico, e ele propôs uma solução para resolver também esse problema social. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o tópico 4 da lição, o levantamento dos muros provocou grande oposição.
Como sempre, aquele que nós fazemos para Deus, sempre vai ter aqueles que vão se opor, tanto inimigos, no caso externo, quanto interno. Iniciada, o primeiro subtópico, iniciada a edificação dos muros. Sanbalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Então, quando iniciou aquela obra, iniciada a edificação dos muros, dois grandes inimigos aqui, que não era só eles, mas eram pessoas de influências, que é exatamente o Sanbalate e Tobias, eles se levantaram, indignaram grandemente, tentaram fazer de tudo para que aquela obra ela não fosse realizada. Infelizmente, nós sabemos que em todo tempo sempre tem o Sanbalate e o Tobias, que sempre vem com um espírito de pessimismo, sempre vem lançando pedra, tropeço, para fazer com que os projetos que muitas das vezes são levantados na igreja não dê certo. Você certamente conhece pessoas que sempre, elas são pessoas do contra, são pessoas negativas, pessimistas, que sempre procuram fazer de tudo para desanimar a liderança, fazer com que a obra de Deus ela não prossegue. Isso sempre aconteceu na história e, infelizmente, sempre acontecerá. Mas é necessário que nós tenhamos cuidado em saber como lidar com esses inimigos. Neemias soube lidar com essas oposições ali de Sanbalate, Tobias e todos aqueles influenciados por ele. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu, vamos dizer assim, vencê-los, isso também será tema de uma outra lição. Por isso que essa lição aqui é uma lição assim, mais panorâmica em relação a esse contexto aqui histórico de Jerusalém, porque na lição 8, na lição 9 haverá um aprofundamento. Por isso que não estou trazendo alguns detalhes, aprofundando em alguns textos, porque isso já vai ser repetido, já vai ser mencionado nas lições posteriores. Mas o certo é que, iniciada a edificação dos muros aí, houve exatamente inimigos que se levantaram para tentar barrar aquela obra. E esses dois grandes personagens, Sanbalate e Tobias, se levantaram para dizer que aquela obra não seguiria em frente, que ali uma raposa que passasse derrubaria aquela obra, que aquilo ali não iria avante. Porém, eles enfrentaram, trabalharam, inclusive, em dado momento, com a ferramenta numa mão, a espada na outra, mais vigilante e trabalhando, mas não desmureceram no seu ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o subtópico 2, o muro foi concluído, que está no capítulo 6, verso 15. Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. E a obra, então, finalmente ela foi construída e os próprios inimigos eles tiveram que admitir, tiveram que reconhecer que, de fato, Deus estava com Neemias, que aquela obra era uma obra divina e que eles não podiam, por mais que eles se levantassem, eles não tinham como barrar aquela obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui exatamente que nesse contexto, apesar do despeito do levante dos inimigos para tentar, no caso, barrar aquela obra, a zombaria ela foi vencida ali pela oração, houve oração, buscar de Deus orientação, mas também houve determinação. Eu acho muito interessante que Neemias vence ali, ele leva, no caso, os problemas a Deus em oração, mas houve determinação por parte de Neemias e do povo. Então isso é muito importante para nós, para cada um daqueles que exerce algum tipo de chamado de Deus ou uma liderança, que você entenda que você deve colocar diante de Deus as suas queixas, a necessidade do teu rebanho, do povo que Deus colocou sob a sua liderança. Mas você também tem que ter determinação, tem que ter raça, tem que ter coragem, tem que ser destemido, porque Deus não chama covarde. Neemias ele não ignorou o inimigo. Ele colocou diante de Deus a sua necessidade, mas ele foi determinado em peitar o inimigo, em levar a obra avante, e a obra foi realizada para a glória de Deus. Então a ameaça da força foi vencida pela oração e apropriadas medidas de segurança que Neemias tomou. Ele não ficou chorando, ele tomou medidas necessárias, cabíveis, para que aquela obra ela pudesse ser realizada. E isso é muito significativo. Então o desânimo e o medo, eles foram vencidos o quê? Pela fé.
desânimo, medo, foram vencidos pela fé, daqueles piedosos, vamos dizer assim, homens de Deus, pessoas que diligentemente se colocaram diante de Deus para realizar aquela grande obra. E aí o último tópico da lição, que é o quinto tópico, o muro foi solenemente inaugurado. Primeiro subtópico, na verdade é o penúltimo tópico da lição. Primeiro subtópico, para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, era uma festa, era momento de festa. Os levitas foram convocados a fim de dedicar os muros com alegria, com louvores, com cânticos, com saltério, com alaúdes, com harpas. Eles louvaram a Deus em grande santidade, inclusive reconhecendo que aquela obra foi uma obra realizada no poder de Deus. Não foi eles que realizaram, eles foram apenas instrumentos usados por Deus para realizar aquela grande obra. Purificaram-se então os sacerdotes, os levitas, e logo então todo o povo foi purificado, e as portas e o muro foram então dedicados a Deus, e ali era só alegria pela grande obra que Deus havia realizado. Subtópico 2. O ato de dedicação incluía 2 procissões ao longo do muro, andando em volta do muro, as quais paravam diante da casa de Deus, e houve ali então sacrifícios de dedicação, de gratidão a Deus. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som de festa podia ser ouvido de longe. Tal era o júbilo, a alegria pelo que Deus havia feito pelo seu povo e através do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, aí o último tópico, agora sim, os muros trazem ensino bíblico, ensino simbólico importante. Quais são os ensinos? Primeiro tópico, a Bíblia fala da salvação como um muro. Isso aqui é muito interessante. Estar murada aquela cidade era sinal de estar protegida, de estar salva dos inimigos. Então, o muro, que mensagem, que simbologia importante nós podemos trazer da lição da reedificação dos muros por Neemias. É que a Bíblia fala de muro como salvação, como proteção. Então, o povo ali estava protegido, e nós temos que estar protegidos com os muros da salvação. Aí, por exemplo, Isaías 26, Isaías 60, verso 18, diz o seguinte: aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuro. Aí falando em relação em termos espirituais, a salvação como um muro do seu povo. Então, trazendo para um contexto de igreja, nós temos que entender que o Senhor seja o nosso muro, que a nossa salvação, que nós estando em Cristo, nós estamos protegidos, estamos guardados, estamos dentro do muro da salvação. Louvado seja Deus. Também o muro da salvação fala da divina proteção, que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. É o subtópico 2. Olha que interessante. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro desse muro, ou seja, que estão protegidos no próprio Cristo. Observemos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, é guardar o que tem para que ninguém tome a coroa. Então, o crente despertado sente a necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, ou seja, em Cristo, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo, aí em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, quando ele diz: eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, em quem você tem crido? Você tem tido um encontro com Cristo? Muitos têm tido um encontro com a religião. Mas se de fato você teve um encontro com Cristo, se você sabe verdadeiramente em quem você tem crido, você está protegido dentro do muro da salvação. E aqui o texto nos diz que o Senhor, aquele que nos salvou, ele é poderoso para guardar o meu depósito, que a minha vida, a minha salvação, a minha alma, o meu espírito está guardado em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o último subtópico: o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Muito importante. É necessário que nós entendamos que há um muro
que nos separa do mundo. E esse muro é Jesus, é o muro da salvação, que separa Deus do mundo. É exatamente Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. Olha que maravilha. Sabemos que em decorrência ou como consequência das guerras que nós tivemos, aí as duas grandes guerras, muitos continentes, muitos países tiveram a sua geografia alterada. Países foram anexados a outros países, etc. Então as barreiras, as fronteiras de países, elas sempre foram alteradas em meio à guerra, em meio a outras situações, elas foram alteradas. Porém, aqui o que o texto nos coloca, eu acho bem interessante o comentarista, é que a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas, essa jamais será alterada. Há um marco que separa a luz das trevas. Cristo nos separa das trevas. Cristo é o nosso marco que nos aproxima de Deus e que nos separa do pecado. Ele é o nosso muro da salvação, ele é a nossa própria salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias 3:16, mostrando que essa fronteira jamais pode ser rompida. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas, segundo Coríntios 6:14. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, Mateus 6:24. Então é necessário que um muro que nos separa do mundo, do pecado, ele continue erguido, continue firme, e que este muro, nosso muro, seja o próprio Jesus. O fato de um muro da salvação ser uma divisão entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre, todavia a mesma linha divisória, representada pelo muro da salvação, passa também dentro do nosso coração. A lei de Deus não é apenas uma lei externa, ou não é uma lei externa. A lei de Deus, ela está escrita, esse muro está no nosso próprio coração. O próprio Deus está no nosso coração. Por isso Paulo escreveu, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, ele gloria apenas na cruz de Cristo, através do qual ele está crucificado para o mundo, ele está crucificado para tudo aquilo, no caso, que venha separá-lo de Cristo. Isso aqui é muito importante, porque a ideia de estar crucificada para mim mesmo e para o mundo é que eu já morri para a minha vontade, já morri para o pecado, já morri para o mundo e ressuscitei e vivo com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E podemos assim fazer nossas palavras de Paulo quando diz, o que para mim era ganho, reputei por perda, por Cristo. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer. Ele passa a ser exatamente servo de Deus e ele passa a dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, como nós temos lá na oração do Pai Nosso. Portanto, o segredo de uma vida cheia do Espírito Santo quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão, correrão no seu ventre. Então, o que nós podemos ver aqui, tirar de lições, é que nós temos a necessidade de reparar as brechas na nossa vida, que os nossos muros sejam reedificados, que nós estejamos dentro dos muros da salvação, que o limite, que tudo aquilo, que os marcos que nos separam do mundo, eles estejam muito bem estabelecidos, que nós possamos entender que as fronteiras que nos separam do pecado, elas jamais devem ser rompidas, que o Senhor ele esteja de fato nos conduzindo a uma constante vida de separação para Deus, a uma vida em Deus, que da mesma maneira como Neemias, ele percebeu a necessidade de que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos, que as portas fossem levantadas, fossem feitas, fossem erguidas, para que o povo estivesse protegido. É necessário que nós nos certifiquemos como estão as nossas portas espirituais,
Como estão os nossos muros espirituais? Se porventura tem alguma brecha, que essas brechas sejam tapadas, para que o pecado ele não venha nos atingir e que nós estejamos escondidos, protegidos em Deus. Então que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus ele permaneça falando no teu coração, que nós possamos entender que Deus ele tem uma grande obra para fazer no meio do seu povo e através do seu povo. E eu e você podemos ser instrumentos de Deus, como Neemias foi, para poder contribuir na edificação do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor, eis por nós, em nome de Jesus. Amém.